Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Desse texto nós temos aqui 4 observações a fazer. Texto muito bonito, né? Basta uma só palavra e o meu rapaz será curado. A primeira observação que nós temos que fazer desse texto é a respeito do centurião, né? O que é um centurião? O centurião é um oficial romano que possui autoridade sobre 100 homens. Isto é, ele estava em uma posição hierárquica e intermediária. No exército romano, se era dividido entre os soldados, aí vinha os oficiais intermediários, que eram os oficiais inferiores, que eram os centuriões, e acima dos centuriões ficava, os generais, os legatos, que eram responsáveis por mais de uma centúria, por mais de 100 homens. E então o centurião ele era um oficial intermediário, ele estava numa posição hierárquica intermediária. Ele recebia a ordem dos seus superiores, que era o general e os seus legatos, e ele dava ordem para os 100 homens que estavam sobre o seu comando. Então, tanto ele recebia a ordem, como ele emitia ordens para os seus subordinados. Outra coisa que podemos observar sobre o centurião é que ele era um oficial romano, e por ser um oficial romano, ele deveria ser odiado pelo povo judeu. Os judeus, eles detestavam a ideia de serem um povo sujeito ao domínio do Império Romano. Então eles odiavam os romanos, Muitos judeus tinham uma antipatia muito grande pelos romanos, porque acreditavam que era um povo escolhido por Deus, e um povo escolhido por Deus não podia estar submetido às ordens de um povo que não é um povo judeu, Como, por exemplo, quando Davi fica sabendo do desafio de Golias, ele fala para os que estavam ao seu lado: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então os judeus nós somos um povo escolhido por Deus, e o resto são incircuncisos, são gentios, são pessoas que não têm aliança com Deus. Então quando eles se veem, e o interessante é que eles eram livres até poucos anos antes, porque na história
após eles serem dominados pelos babilônios e serem escravizados pelos babilônios, eles passam a servir os persas e depois aos gregos. Durante o domínio grego sobre a Palestina, Israel consegue, através de Judas Macabeu, né, da família dos Macabeus, conseguem a liberdade, né, conseguem a independência do Estado de Israel, da Palestina, das mãos dos gregos. E viviam em liberdade até que os romanos foram lá e conquistaram os judeus. Então eles tinham bastante ódio pelos judeus. Porém, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 5, relata que esse centurião era considerado amigo dos judeus. E o próprio centurião havia edificado uma sinagoga em Cafarnaum. Então ele era para ser odiado, mas ele era considerado um amigo pela sua conduta e principalmente para ele ter construído a sinagoga em Cafarnaum, era porque ele se tornou devoto de Jeová. Ele era romano, tinha os deuses romanos, porém ele rejeitou os deuses romanos e passou a adorar a Jeová. Era um gentio convertido, assim, entre aspas, ao judaísmo, que naquela época eram chamados de prosélitos. Tinha outro nome aí, só que eu me esqueci agora qual é. Então, o que acontece? Outra coisa que nos chama a atenção sobre o centurião é que quem estava doente era um escravo. Era um escravo. E para o pensamento, né, romano da época, para o pessoal daquela época, um escravo não valia nada. Simplesmente, se ele morresse, era só ele comprar outro escravo. Ele era centurião, era um homem rico, né? Então o escravo morreu, comprava outro escravo e pronto. Substituía aquele que estava doente. Mas ele não deveria estar perdendo tempo buscando a saúde do escravo, porque para eles era alguém descartável, os escravos eram alguém descartável. Mas esse centurião era diferente. Ele, né, apesar de para os romanos os escravos serem algo descartável, algo que não tem valor, insignificante, aqui o texto diz que ele gostava muito, né, desse centurião, né, desse escravo, né. O texto lá, na verdade, em Lucas vai destacar isso, que ele gostava daquele escravo, né, e ele vai lá e perde, né, vamos dizer assim, entre aspas, perde tempo buscando a cura do seu escravo, do seu criado. Então nós podemos, a partir de tudo isso, chegar à conclusão que esse centurião era um homem que se converteu ao judaísmo, ele era um prosélito, ele, né, passou a servir a Deus, e como reflexo da sua fé em Jeová, né, ele toma essas atitudes. É um cara que procura ser amigo dos judeus, é um cara que construiu a sinagoga de Cafarnaum, é um cara que, ou seja, gastou dinheiro para construir uma sinagoga para os judeus, né? E era um cara que se importava com seus escravos, né? Em especial esse que estava doente, um cara que se importava com seus escravos. E ao ouvir falar de Jesus, ele então resolve buscar em Jesus, crê que Jesus tinha poder para salvar, para curar o seu escravo, e vai lá e toma a iniciativa de buscar Jesus Cristo. Porém, apesar dele ser amigo dos judeus, ser esse cara, né, legal, esse cara que foi convertido à fé judaica e passou através dessa fé a ter atitudes corretas, dignas, o texto lá em Lucas capítulo 7, versículo 7,
vai estar escrito que ele enviou mensageiros para falar com Jesus. Né? Aqui em Mateus dá a entender que é Jesus e ele conversando pessoalmente, mas em Lucas vai deixar bem claro que não foi bem assim, não é como aparece aqui. Na verdade, Jesus estava falando para os mensageiros iam levar a mensagem até ele e ele mandava a resposta para Jesus. Os mensageiros, que eram os anciães lá de Cafarnaum, foi enviado por esse centurião para falar com Jesus. E o centurião manda a falar com Jesus quando Jesus disse: eu irei na casa dele curar o criado. Ele pega e diz: não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Na verdade, eu mandei os mensageiros porque eu não me acho digno de estar diante da tua presença. Então, o cara tinha uma conversão tal no seu coração, né? A fé mexeu tanto com ele que ele não se achava digno de estar na presença de Jesus Cristo. O cara era centurião, comandava 100 homens do exército romano, das legiões romanas. O cara era rico, o homem era um oficial do exército romano, mas ele não se julga digno de estar na presença de um filho de um carpinteiro. Para ver o nível de fé desse homem, né? E outra coisa importante, ele julga que Jesus Cristo que ele não era digno de que Jesus Cristo entrasse na sua casa, porque ele era um gentil, né? E tinha naquela época os judeus não costumavam entrar em casa de gentios. Então ele se considera, né, apesar de tudo o que ele fez, de ter construído a sinagoga de Cafarnaum, de estar se importando com um escravo judeu que poderia ele considerar alguém descartável, apesar da elevada posição social que ele tinha dentro da província da Palestina, ele diz que não se acha digno nem de estar na presença de Cristo Jesus, né, para ver o nível de comunhão, de fé, né, de conversão que havia no coração daquele homem. E às vezes nós, que não passamos de pó e cinza, às vezes queremos estar na presença de Deus de cabeça erguida, de nariz em pé, achando que é alguma coisa, onde nós devemos procurar estar na presença de Deus como esse centurião, não se achando digno de estar ali, né? A segunda coisa que chama-nos a atenção desse texto é que a fé do centurião causa admiração em Cristo, né? Então, aqui no versículo 10 do nosso texto, nós temos Jesus está enfatizando que o centurião diz: não, Senhor, não precisa vir na minha casa, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno que você venha à minha casa, mas eu creio que se você dá uma ordem, uma palavra sua só, e o meu rapaz, o meu criado, o meu escravo vai ser curado. Então ele tinha essa fé que Jesus não precisava de muitas coisas. Era só Jesus dar a ordem para ele ser curado e que ele ia ser curado. E aí essa fé do centurião chama a atenção de Cristo de uma maneira especial, que Jesus Cristo vai dizer aqui no texto, né? Diz assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, o que Jesus está dizendo? Estou aqui no meio do povo escolhido, o povo escolhido por Deus, e eu não achei entre os judeus, entre o povo escolhido, alguém com a fé igual a desse centurião. Então, a fé daquele homem causou admiração em Cristo, né? E nós temos vários exemplos na palavra de Deus de que, através da fé, os homens e mulheres de Deus alcançaram coisas grandiosas. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 14, versículos de 5 a 9, destaca
Josué e Caleb. Foram dois homens que depositaram uma fé inabalável em Deus. Dois homens que no texto vai dizer que eles estavam era um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, e quando eles voltam, 10 deles dão o prognóstico de que a terra era boa, porém não tinha condição de conquistar, porque havia homens fortes, altos, cidades fortificadas, e começa a botar um monte de empecilho, um monte de barreira, e o povo desanima, e Josué e Caleb vai lá e diz: não, se Deus prometeu essa terra, se Deus disse que ia dar essa terra para nós, vamos lá pelejar, que Deus é conosco, né? Então Josué e Caleb teve aquela confiança de que, apesar das dificuldades que se tinha, Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido para eles, né? E como resultado daquela geração todinha, Josué e Caleb foram os únicos a entrarem na terra prometida. Outro exemplo de fé inacreditável, né, que chama a nossa atenção e com certeza causa admiração em Deus, entre aspas, né, que Deus não pode se admirar com nada porque ele sabe de tudo, mas vamos dizer assim, que chama a atenção de Deus, que faz coisas grandes, move Deus para agir grandemente na vida daqueles que têm fé, em 1 Samuel capítulo 17, dos versículos 41 ao 51, onde está registrado a fé que Davi havia em Jeová Deus. Veja que, como eu já falei, quando ele vê o gigante Golias, ele não presta atenção na altura dele, não presta atenção na força dele, não presta atenção nos equipamentos que ele estava usando. O que Davi olha é que aquele era um homem incircunciso, filisteu. O que Davi queria dizer com aquilo? Como é que pode um homem que não tem aliança com Deus afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi não olha para a altura, não olha para a força, não olha para o equipamento que aquele homem estava usando. A única coisa que ele olha aquele homem era incircunciso, ou seja, não tinha aliança com Deus, e Davi tinha. Davi possuía uma aliança com Deus. O povo de Israel possuía uma aliança com Deus. Golias não. Então não tinha motivo para ter medo de Golias, porque era um homem que não possuía aliança com Deus. E aquele que não tem aliança com Deus, quando afronta uma pessoa que tem aliança, que tem compromisso com Deus, acontece o que aconteceu com Golias. Diz o texto mais para frente que Golias vai dizer: você acha que eu sou um cachorro para você vir para me enfrentar com pau e pedra? Hoje mesmo eu vou te matar e entregar o teu corpo para as bestas feras do campo comer. Davi responde: você pode vir com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Veja a fé que havia no coração de Davi. E o resultado da batalha nós conhecemos. Davi lança a pedra, derruba o gigante, com a própria espada dele vai lá, corta a cabeça e volta vitorioso da batalha, né? O terceiro exemplo que nós podemos ver da fé, né, em Deus, movendo Deus para agir, fazer um milagre, está em Daniel capítulo 3, dos versículos 19 ao 28, onde Sadraque, Mesaque e Abidnego se põe de pé diante da ordem de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai e diz: olha, todo aquele que ouvir o som dos instrumentos, que não se prostrar diante da minha estátua, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego ignora o perigo e se mantém de pé
diante da estátua de Nabucodonosor. E Nabucodonosor faz uma oferta. Diz: ó, vou dar uma segunda chance para vocês. Acho que vocês não têm noção do perigo que vocês estão submetidos aqui. Então eu vou dar uma chance para vocês. Vou mandar tocar de novo o instrumento. E aí vocês se prostram e continuam aí vivos, continuam com seus cargos políticos e tudo mais. Diz a palavra de Deus que eles falaram para Nabucodonosor: nós não precisamos fazer acordo nenhum contigo, porque o nosso Deus tem poder de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E mesmo que ele não livre, mesmo que a gente morra queimado, mas a gente vai morrer na certeza que nós servimos a um único e verdadeiro Deus. Então, diz a palavra lá que Nabucodonosor ficou muito irado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e quando lançou Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, ele se admira, levanta do trono e começa a não entender nada e dizer: não foi 3 homens amarrados que lançamos lá dentro? E como eu estou vendo 4 homens soltos passeando no meio do fogo, né? E vai lá e manda sair Sadraque, Mesaque e Abednego e faz um decreto: agora quem falar mal contra Jeová, o Deus dos judeus, vai sofrer o peso da minha espada. Então nós temos aqui exemplos. Nós temos aqui o centurião dizendo: só basta uma palavra, Jesus, que eu sei que o meu criado vai se curar. Nós temos Josué e Caleb: não importa se a cidade é fortificada, não importa se o exército é forte, não importa se esses homens são grandes, o importante é que Deus disse que isso aqui é nosso, então vamos lá que Deus vai dar na nossa mão. Nós temos aqui Davi, olhando para o gigante, e a única coisa que ele observa é: de um lado estava um homem que tinha compromisso com Deus, e do outro lado havia um homem que não tinha aliança com Deus. Então só existia um resultado nessa batalha: aquele que tem compromisso com Deus ia sair como um vencedor. Nós temos aqui Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo: não preciso fazer acordo nenhum, porque meu Deus tem poder de me livrar da fornalha de fogo ardente. Então, através da fé, nós alcançamos a admiração de Cristo, nós movemos o coração de Deus para fazer um milagre na nossa vida. É lógico que nós não podemos fazer como alguns evangélicos dizem por aí, que tentar negociar com Deus através da fé. Não, você tem fé, então Deus tem que fazer um milagre acontecer na sua vida. De maneira nenhuma, Não é porque nós temos fé que se nós tivermos uma fé como a do centurião, de causar admiração em Cristo, só por isso Deus vai fazer o que vai ter obrigado a fazer o que nós queremos. Deus faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer, porque Ele é soberano. Ele decide tudo o que Ele quer fazer. O que no texto aqui nos chama a atenção é que quem tem fé vai ver milagre. Quem tem fé alcança a admiração de Cristo, como o centurião alcançou, e vê o operar de Deus em sua vida. Não porque Deus é obrigado a agir, mas porque Deus tem prazer de agir na vida daquele que tem uma fé verdadeira, no poder e na pessoa de Deus. A terceira observação que nós tiramos desse texto é que através da fé as pessoas passam a fazer parte do povo eleito. Veja só, em Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12, no nosso texto, Jesus vai dizer o seguinte: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, o que que entendemos aqui com esse texto é que Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou vendo uma fé nesse centurião, num romano, que eu não encontro entre os judeus. E eu vou lhe dizer uma coisa: muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos virão de outras nações e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitas pessoas que não faziam parte do povo eleito, que eram gentios, que eram incircuncisos, farão parte do povo eleito, enquanto muitos do povo eleito não farão parte. Por quê? Porque eles tinham fé. Através da fé, nós somos inseridos no povo eleito de Deus. Através da fé, nós somos inseridos na igreja de Cristo, né? Fazemos parte do reino de Cristo. Porém, ele vai dizer que ao passo que muitos judeus ficarão de fora. Porque não é simplesmente porque o cara nasceu judeu, né, faz parte da descendência de Abraão, que vai pensar: eu sou da descendência de Abraão, faço parte do povo eleito, então eu vou ser salvo, né? A mesma coisa o cristão hoje. Não devemos relaxar no estudo da palavra de Deus e na prática da palavra de Deus por acharmos que fomos salvos, né? Nós cremos que nós somos escolhidos para a salvação. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, que seríamos salvos, nos deu o dom da fé, e através dessa fé nós passamos a servir a Ele em espírito e em verdade. Porém, não é porque achamos: sou escolhido de Deus e pronto, acabou-se, vou fazer o que me der na telha. Aqui está em Mateus capítulo 3, versículo 9, o João Batista vai dizer para os judeus que de uma pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Da mesma forma, você pode se achar o rei da cocada preta porque creu no evangelho, porque você: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, então pronto, acabou-se, já desci as águas do santo batismo, né? Já sou uma nova criatura, agora já fiz a minha parte, agora é só aguardar a salvação, né? Deus está dizendo, João Batista vai dizer: não relaxe não, não relaxe não, porque como Jesus aqui falou, enquanto aqueles que pareciam não ter negócio com Deus vão alcançar essa mesa aqui com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ele está dizendo: alguns dos filhos do reino vão ser lançados nas trevas exteriores. Então a gente não pode, apesar de ter a certeza da salvação, nós não podemos nos considerar salvos. A gente tem que, no sentido de que nós não podemos, apesar de ter a certeza de salvação, apesar de ter a certeza que Cristo nos salvou no madeiro da cruz, nós não podemos agir como já fosse salvo. Nós temos que agir como alguém que precisa mais e mais de Deus, né? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, está escrito que quem for imundo permaneça em sua imundícia. Quem for sujo, se suje mais ainda. Porém, a quem for santo, deve buscar santificar-se mais ainda, né? Quem for sujo, se suje mais. Quem for limpo, se limpe mais. Não é porque você tem a certeza da salvação que você vai relaxar e pronto, e acabou, não. A gente tem que continuar estudando a palavra de Deus, nós temos que procurar sempre colocar ela em prática, nós devemos estar sempre orando e dizendo: Senhor, bendito o nome santo do Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso ser mais fiel a Ti, eu preciso ser mais cristão, eu preciso me enquadrar mais
mais na tua palavra. Eu preciso viver mais conforme o teu evangelho. Você não pode relaxar, pronto, sou salvo, já me batizei, pronto, acabou-se, não. Você tem que estar sempre buscando mais e mais a salvação. Por último, o servo foi curado, né? Então, como diz aqui no texto, aqui no versículo 13, que Jesus disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então devemos lembrar disso, que Deus tem poder. Nós temos que ter essa certeza que o centurião teve, que basta uma palavra de Deus e o milagre acontece. O que nós precisamos acontece. Nós temos que ter ciência de que Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 25, está escrito que Deus criou o universo apenas ordenando a cada coisa passasse a existir. Então Deus disse: haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve o firmamento. Haja porção seca, e eu vou chamar de terra, e houve a porção seca. Ele disse que haja seres viventes nos mares, e houve seres viventes no mar. Ele disse que cresça as árvores frutíferas, cada um segundo a sua semente, e houve as árvores. E ele diz que criam os répteis e as aves, e os répteis e as aves existiram, passaram a existir. Só foi Deus dizendo que isso aconteça, e aconteceu. É como o centurião falou, basta uma palavra. Só precisa de uma palavra, é só Deus dizer: minha filha, eu vou fazer a obra na tua vida. Só basta Deus falar que a porta que está fechada se abra e ela vai abrir. É só Deus falar que ela seja curada agora e você é curada. Deus tem esse poder, né? Segundo a palavra de Deus, nem chuva e nem orvalho houve até a oração de Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 e capítulo 18, do 41 e 46, relata que Deus mandou Elias: vai lá na casa de Acabe e diz para ele: segundo a minha palavra, não vai cair uma gota de chuva, nem uma gota de orvalho, até que eu dê a ordem para cair. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 13, está escrito que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o homem que estava morto já havia 4 dias, saiu. Deus tem o poder de apenas com uma palavra fazer o que você precisa. Então, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para ser pregada nessa noite, para dizer para você que Deus só basta uma palavra e o problema é resolvido. Basta uma palavra e a enfermidade desaparece. Basta uma palavra e o que era impossível passa a ser possível. Basta uma palavra e o que era difícil se torna fácil. Basta uma palavra de Deus e o que você precisa acontecerá. Então, como nós cantamos, né? Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Nós precisamos de Deus, às vezes cansamos da luta, às vezes cansamos da prova, da dificuldade, mas a gente não pode perder a fé. Nós podemos passar por tudo, podemos chorar, podemos gritar, podemos se trancar num quarto,
Mas não podemos esquecer que basta uma palavra de Deus e tudo que está difícil, tudo que está complicado é resolvido. É só Deus querer agir e ninguém pode impedir. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.